pessoal, boa tarde. Eu sou Daphne Lourenço, sou médica de família e comunidade. Atualmente eu sou do projeto Xingu e também faço parte da coordenação do grupo de trabalho de saúde indígena da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Meu trabalho no projeto Xingu, ele é realizado no território indígena Xingu, que fica no Mato Grosso. É um território onde vivem 16 povos indígenas aldeados. O meu trabalho, ele consiste na preceptoria de residentes nas aldeias, no trabalho das aldeias, e também na capacitação dos profissionais de saúde indígenas e não indígenas. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre epidemiologia e os indicadores de saúde. Para a gente falar sobre esse assunto, eu vou contextualizar um pouquinho, historicamente, a saúde indígena no nosso país. A gente sabe que a invasão do continente americano pelos europeus trouxe diversos conflitos. As relações que se estabeleceram, elas foram em situação de desigualdade. Essa desigualdade, ela acabou atravessando diversos setores da vida, inclusive a saúde. Quando a gente fala desse período, a gente sabe que foi um período de povos dizimados. Esses povos foram dizimados tanto por epidemias, doenças, quanto pelo trabalho escravo, quanto pelo avanço nos territórios, seja pelo garimpo, seja pela extração de madeira, seja pela construção de estradas. E isso se deu desde a época da invasão dos europeus até os dias de hoje de maneiras diferentes, E para a gente conseguir manter as condições de saúde dessas populações, é muito importante que a gente tenha políticas públicas de saúde voltadas para o atendimento desses povos. E como a gente já discutiu ao longo do curso, a criação do SAS e SUS, o subsistema de atenção à saúde indígena do SUS, foi fruto de muita luta dos povos indígenas e dos indigenistas que acompanharam essa luta. Além do SAS e SUS, a gente também teve a criação da PNASP, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A PNASP é um documento que ele foi criado para discutir como deveria ser feita essa política de saúde. E a PNASP, ela leva em consideração a atenção diferenciada. A atenção diferenciada é um conceito muito amplo, que muita gente usa, às vezes ele é um pouco banalizado, e eu vou tentar falar um pouco sobre ele, tentando dar exemplos para a gente conseguir discutir esse conceito. A atenção diferenciada, por exemplo, ela prevê a organização da saúde em DICEIs, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. E os DICEIs, eles são territórios que vão organizar a saúde respeitando a história e a cultura dos povos, em vez de respeitar limites geográficos, por exemplo. Outra questão que a gente fala muito dentro da atenção diferenciada é a necessidade do respeito à medicina tradicional indígena e a garantia do direito à cultura dentro da saúde. E quando a gente fala sobre isso, a gente quer dizer que é papel da equipe de saúde valorizar o conhecimento dos especialistas indígenas, trocar com eles sobre os pacientes, compartilhar o cuidado de fato com esses especialistas. Isso é fazer uma atenção diferenciada também. É também a gente estimular o uso de medicamentos tradicionais, de medicamentos feitos à base de ervas, raízes, como rapé, como ayahuasca e diversos outros medicamentos que são usados pelos povos indígenas. Isso faz parte da atenção diferenciada. A gente entender, por exemplo, que os povos indígenas, nas suas especificidades, nas suas diferenças, eles vão possuir sistemas de diagnóstico, de cura, de tratamento que já são bem definidos, que já estão bem estruturados. E a gente tem que saber como eles funcionam para a gente se inserir no cuidado em saúde daquele povo que a gente está. Um outro exemplo de atenção diferenciada no cuidado a povos indígenas é a gente entender que uma consulta, provavelmente, ela vai ser feita dentro da casa da pessoa. E dentro da casa dessa pessoa vai estar a família dessa pessoa. E essa família também vai participar dessa consulta. E isso faz parte. Se essa pessoa quiser uma consulta individual, ela vai te pedir. E a gente vai respeitar. Mas é a gente entender que isso faz parte do comportamento. Quando a gente chega numa aldeia, por exemplo, no caso, que eu trabalho em aldeia, a gente vai reunir a comunidade
e a gente vai falar sobre o trabalho que vai ser feito, vai explicar o que vai ser feito. Isso é a gente respeitar o estilo de vida coletivo do povo que a gente trabalha. Então, isso tudo é atenção diferenciada. Além disso, a atenção diferenciada é também você olhar as vulnerabilidades a que um povo está exposto. Quando a gente tenta falar dessas vulnerabilidades de uma maneira mais ampla, falando de vulnerabilidades sociais, a gente tem inúmeras acontecendo atualmente com os povos indígenas, né? Um exemplo recente que a gente tem é a crise humanitária no território Yanomami. O garimpo se instala na região, destrói os rios, as florestas, mata os animais e a população passa fome, chegando a ter desnutrição grave e morrer por conta disso. A gente chega ao pior cenário possível no território. E o garimpo com mercúrio, eles não estão presentes somente no território Yanomami. Isso é uma situação presente em outros territórios, por exemplo, na região dos Tapajós, atingidos Munduruku. A gente também tem relato de óbitos nessa população como consequência do mercúrio na região. Diversas outras situações acontecem no país. No Mato Grosso do Sul, a gente tem os Guarani Kaiowá lutando por seu território, morrendo na briga pelo seu território. No Mato Grosso, a gente tem a expansão das fronteiras do agronegócio invadindo terras indígenas. E além deles invadirem as terras indígenas, eles tentam cooptar os indígenas para o movimento do agronegócio e espalham agrotóxico pelos ares e pelos rios da região. A gente teve também recentemente o caso do Bruno, do Dom, que morreram em território quando eles estavam fazendo um trabalho relacionado às fronteiras, relacionado ao território, foram assassinados em território. A gente tem os povos indígenas isolados, que brigam para manter seus territórios, para não terem um contato. Então, são diversas situações pelo país, diversos povos em luta, em guerra, para manterem seus territórios e sua saúde, né? E a gente sabe que todas essas vulnerabilidades elas estão diretamente ligadas ao regime governamental, estão ligadas à proteção do Estado, que na maioria desses casos ela está totalmente ausente e é ineficaz. Então isso é um fator de piora muito grande, de agravo dessas situações de vulnerabilidade. Quando a gente vai pensar a vulnerabilidade de uma maneira mais específica, falando sobre a questão da saúde, a gente tem dados que são assustadores. A gente sabe que a mortalidade infantil entre os povos indígenas, ela chega a ser de 2 a 3 vezes maior do que a média nacional de mortes infantis abaixo de 5 anos. Quando a gente fala sobre a tuberculose, ela mata 2 vezes mais do que a média mundial. Quando a gente tenta relembrar, por exemplo, a Covid-19, a gente sabe que os indígenas morreram mais do que os brancos, do que os pretos e os pardos. Então, isso mostra como esses povos estão mais expostos a essas doenças. E não é como, por exemplo, algumas pessoas falam, porque eles são mais frágeis. Não é, porque falta a presença do Estado, falta a presença de políticas públicas de saúde voltadas para esses povos. A gente tem, por exemplo, como a gente falou nos Yanomami, crianças morrendo de desnutrição, morrendo de malária, uma doença que hoje em dia já não era mais para estar matando, né? Então, os dados da saúde também são muito assustadores. Ainda falando sobre a saúde, sobre os indicadores da saúde, a vulnerabilidade em saúde desses povos, a gente pode citar, por exemplo, os sistemas de notificação. Esses sistemas são muito deficitários. Os dados existentes sobre os povos indígenas em saúde hoje em dia, eles estão subnotificados, eles não correspondem à realidade dos territórios. E isso é muito grave, porque se a gente não tem dados, a gente não consegue construir políticas públicas de saúde voltadas para a melhoria da saúde desses povos. Então, isso é uma coisa muito importante a ser melhorada também. A gente tem territórios que são de muito difícil acesso. Na região amazônica, principalmente, existem povos que a gente só acessa com 2 dias de barco, 3 dias de barco. Então, imagina se a gente tem um paciente grave que precisa ser visto imediatamente ou precisa ser encaminhado para um hospital, isso torna o acesso à saúde também muito difícil. A gente, além disso, vai ter um subsistema, o SASI-SUS, ele tem uma difícil comunicação com o SUS dos municípios. Então, a gente não consegue encaminhar pacientes ou pedir exames. Por exemplo, se eu atendo um paciente na aldeia e eu decido que ele precisa fazer um exame, muitas vezes, quando ele chega no município,
esse pedido feito no território não é reconhecido. Então, ele tem que passar novamente por um profissional da cidade para ter o encaminhamento dele. Então, isso mostra uma total falta de articulação entre o SASI-SUS e o SUS dos municípios. Então, você não consegue fazer funcionar a saúde indígena, né? E eu acho que o mais grave de tudo, no final, é a gente ter uma alta rotatividade de profissionais, porque a gente não consegue construir longitudinalidade no cuidado das pessoas se esses profissionais estão sempre trocando, estão sempre saindo. E a maioria das vezes, esses profissionais, eles não estão bem capacitados para atuar em território indígena. A gente vai ver muitas pessoas que não sabem o que é a saúde indígena, que não sabem o que é a medicina tradicional, que não sabem fazer essa articulação de cuidados, que hipermedicalizam os pacientes porque não sabem lidar com aquela situação ou simplesmente para se livrar daquilo. Eu sei que isso acontece em qualquer lugar, nas cidades, em qualquer centro, mas na saúde indígena isso é muito presente e isso prejudica muito o nosso trabalho. E quando a gente fala desses profissionais que não são capacitados, a gente para e pensa, poxa, esses profissionais deveriam ser capacitados. Mas se a gente parar para observar, existem até estudos no país que mostram que os cursos da saúde nacionais, eles não abordam a temática da saúde indígena. Não existe esse tema durante a graduação, não existe esse tema nas especializações, nas residências. Então as pessoas não ouvem falar sobre saúde indígena, não ouvem falar sobre indígenas. Então como é que elas vão aprender a cuidar dessas pessoas, aprender a cuidar no contexto intercultural? Então essa é uma deficiência muito grande também, porque se a gente não fala sobre isso durante a formação, como a gente vai lá na frente exigir que esses profissionais consigam trabalhar com povos indígenas? É muito difícil. E para quem atua em centros urbanos, é muito importante, porque muitas vezes você está atendendo o indígena e não sabe. E a partir do momento que você tem contato com a saúde indígena, é muito mais provável que você vá pensar sobre isso na hora de consultar alguém. Você vá pensar em pelo menos perguntar sobre isso. Mas a gente consegue fazer esse movimento de educação e saúde continuada com os profissionais. Isso é muito legal. A gente vê resultados muito positivos, né? A gente vê as pessoas mudando as condutas, trocando ideia, querendo mudar as coisas, e é muito bom a gente conseguir fazer isso. Para finalizar essa minha aula, eu queria compartilhar com vocês um relato meu. Esse relato eu fiz durante a pandemia de Covid-19. Eu estava aqui no território indígena Xingu e eu quero contar para vocês como foi essa minha experiência no meio dessas questões culturais, da medicina tradicional, das crenças, a gente tendo que fazer o isolamento, né? Isolamento domiciliar, o isolamento individual, usar máscara. Foram muitos desafios. Eu lembro que na época aquilo me deixou assim tão, meu Deus, eu não sei o que fazer aqui. E aí a minha saída era escrever. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu escrevi de um caso que foi muito marcante para mim, tá bom? Vou ler um pouquinho. Hoje eu presenciei meu primeiro óbito por Covid-19. Seu Malupa, um pajé de 79 anos. Fui para a aldeia Culuene de avião. Precisava chegar rápido. Ele havia piorado. Estava saturando mal, cansado. Quando cheguei, ele estava no oxigênio, mantendo saturação baixa, apesar do tratamento contínuo. Os pajés trabalhavam, a família fazia de tudo. Carinho, comida, cuidados. Seus filhos e netos estavam muito abalados, chorando. Entendiam que ele não deveria tomar aquele coquetel do Dr. Jair, outro médico que atende na região. Eu sei que aquele remédio é para piolho, doutora. Fizemos antibiótico, corticoide, soro, mas ele só piorava. Seu filho, Canoá, também pajé, não para de trabalhar. Me conta que seu pai está ruim, pois a alma do cunhado, que faleceu de Covid-19 há alguns dias, havia chamado seu pai no enterro. E seu pai aceitou ir. Canoá tentou resgatar a alma do pai, mas não conseguiu. Ele entende que algumas pessoas vão morrer devido à pandemia. Talvez seu pai seja um deles. Ele tenta mais uma abordagem. É a hora de sua mãe abraçar o pai. Ela vem de fora. Canoá prepara para o abraço. Ela sobe na rede, abraça o marido por um bom tempo. Todos entendem a gravidade, mas ele quer ser cuidado na aldeia, nada de hospital. Noto sempre um menino pequeno chorando muito, chego a ficar incomodada. Por que esse menino quer tanta atenção? Seu Malupa fala na língua calapalo. Todos começam a chorar muito. Não entendo, mas penso que ele se despediu.
Avisou a todos de sua morte. Ele está cansado, está difícil respirar. Coloco medicação na máscara, tento aliviar seu sofrimento. Muitas pessoas estão ao redor da rede de Malupa, todos querem estar por perto. Sabemos que não deveriam se aglomerar, todos sabem, mas para cuidar é preciso estar perto. O cilindro de oxigênio cai, a extensão estoura, não chega mais oxigênio para Malupa. Saio para buscar outra correndo. Quando retorno, seu Malupa não respira mais. Luísa, enfermeira, implora que as pessoas se afastem. Coloca o corpo no chão, tenta fazer ressuscitação. Não tem mais batimento, seu Malupa se foi. O choro é coletivo, intenso, sofrido. Eu choro, Luísa chora. Alguns gritam, uma mulher desmaia, se debate no chão de tanto sofrimento. Abraço os filhos, abraço a equipe. Por alguns segundos esquecemos das regras de afastamento que repetimos o dia todo. Aquele menino pequeno continua chorando demais, mais do que todos. O sofrimento é muito intenso, não há vergonha em sofrer. Os filhos desmaiam nas redes por muitos, muitos minutos. Depois gritam, choram. Seu Malupa é colocado em uma cadeira, banhado, seu cabelo é cortado. O choro coletivo não para, segue por horas. É possível ouvir a mais de 300 metros de distância. Carros chegam de outras aldeias, mais pessoas se juntam ao choro. O corpo está pronto, limpo, arrumado, todo pintado, colorido, vestido como um guerreiro. Descubro quem é o menino pequeno que tanto chorava. É seu filho adotivo. A família que o gestou não quis ficar com ele por conta de uma má formação no nariz. Me contam que os dois só andavam grudados o tempo todo. Ultimamente, caminhavam pelas aldeias com os braços envoltos em ervas para afastar a Covid-19. Agora entendo aquele choro. A urna chega, hora da última despedida. Seu Malupa está bonito, vai encontrar o cunhado. Não consigo parar de pensar que foi uma morte bonita. Seu Malupa foi muito bem cuidado em seu último dia de vida. Todos que o amam estavam por perto. Nenhum hospital no mundo conseguiria promover essa morte. Bom, pessoal, com esse texto eu me despeço. Queria agradecer a todos que ouviram até aqui e eu estou disponível para quem quiser conversar, quem quiser trocar uma ideia, tá bom? Abraço!